Olá, alunos! Vamos aqui então falar um pouco sobre as regras, né, dos juros simples, correto, pessoal? Bom, galera, nós vimos, né, nos vídeos aí anteriores que o valor futuro, certo? Ele é igual ao valor principal mais os juros, certo? Então essa é a primeira regrinha, tá, que a gente tem, e ela é uma regra muito importante, correto? O valor futuro é igual ao valor principal mais os juros. Bom, pessoal, se eu tenho aqui nessa situação aqui, então, olha, se eu tenho o valor futuro que é igual ao valor principal mais os juros, se eu isolar o J aqui, ó, pessoal, eu posso ter a seguinte situação, ó. Eu vou passar tudo isso aqui para o primeiro membro, tá, pessoal? Ó, PV mais o J é igual ao FV, correto? Pessoal, se eu pegar esse PV e passar para o segundo membro aqui negativo, tá, pessoal? Olha só o que vai ter. Juros é igual ao FV menos o J, correto? Então percebam, tá, pessoal, que juros pode ser visto como sendo quem? O valor futuro menos o valor principal, certo, galera? Vejam bem, se você tem aqui, pessoal, ó, R$1.000 que você pegou emprestado com alguém, correto? E depois de um mês você vai pagar lá para a pessoa que você pegou emprestado R$1.050, pessoal, percebam que os juros, tá? Se você pegar os 1.050, que é o valor futuro, menos o valor principal, ou o valor inicial, que é o nosso PV aqui, que é R$1.000, vocês concordam que não dá R$50, e esses R$50 é justamente o valor dos juros? Muito bem, pessoal. Então, juros é o valor futuro menos o valor inicial, certo? Então, coloque isso aí na sua memória, certinho? Bom, pessoal, outra regrinha importante, né, que você tem aqui para o juros simples, tá? Nós podemos colocar aqui no juros simples, tá, galera? É que o valor principal, né, ou valor inicial, ele é igual ao valor futuro menos os juros. Pessoal, com o mesmo raciocínio que nós tivemos aqui, tá? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o valor futuro, né, igual ao valor principal mais os juros, correto? Pessoal, se eu passar isso aqui tudo para o primeiro membro, certo? Valor futuro, isso aqui. Se eu passar os juros para o segundo membro, ele vai passar com um sinal negativo, não vai, galera? Então vai ficar assim, ó, PV que é igual a valor futuro menos o J, que é essa regrinha que nós estamos vendo aqui, ok? Então, pessoal, memorizem essas situações, tá? Que isso pode facilitar muito a nossa vida. O valor inicial, tá, pessoal? Ou capital é igual ao montante menos os juros, né? Valor principal, valor futuro, né, pessoal? Lembrando que capital é o valor inicial e montante, tá, pessoal, é o valor futuro. Lembrem-se disso, tudo bem? Então nós temos essa regra. Bom, pessoal, a regrinha para a gente poder calcular os juros, tá, pessoal? Juros é igual ao valor principal vezes a taxa vezes o tempo. Pessoal, essa regrinha aqui, ó, destacada em amarelo, ela é muito importante, tudo bem? Nós vamos utilizar muito essa regrinha, ok? Bom, pessoal, o valor futuro também tem uma regrinha específica, tá? O valor futuro é igual ao valor principal que multiplica 1 mais i vezes o n, certo, galera? Então, dentro do parênteses nós temos 1 mais i que multiplica o tempo, ou seja, o nosso i é a taxa de juros e o nosso n é o tempo, certinho? Bom, pessoal, se você quer calcular o PV, né, que é o capital, o valor inicial, basta você fazer o seguinte, basta você pegar o valor futuro e dividir por 1 mais o i que multiplica o n, ou seja, a nossa taxa vezes o tempo, certinho? Então, pessoal, essa aqui também é outra regrinha importante. Mas, professor, quais delas são as regras mais importantes que eu tenho? É essa regrinha aqui, tá, pessoal? Ok? E essa outra regrinha aqui, elas são importantes, certinho? É claro que essa daqui também é outra importante. São 3 regrinhas muito importantes de você lembrar, são essas 3 aqui, ok? Bom, e as outras regrinhas, professor? Bom, elas são importantes de você lembrar também, mas se você memorizar essas 3 regrinhas aqui, ó, certinho? Já são suficientes pra gente, tá? Porque a partir dessas 3, eu consigo chegar nessas outras regrinhas aqui, tá certo? Aí eu já consigo chegar nessas outras regras com mais facilidade. Fazendo o quê? Isolando os elementos, igual eu fiz aqui, correto? Bom, pessoal, percebam o seguinte, que se você precisa calcular só o tempo, pessoal, é igual ao valor futuro dividido pelo valor principal, ou seja, montante dividido pelo capital, menos 1, certo? E tudo isso dividido pela taxa.
Então você pode ter essa regrinha aqui também para calcular o nosso tempo, tá certo? Caso você necessite aí calcular o tempo, tem essa regrinha, certo? Bom, pessoal, e para calcular a nossa taxa, também tem uma regrinha que você pode usar, certo? Você pode fazer o seguinte, você pode pegar aqui, ó, pessoal, o valor futuro, certo? Dividido pelo valor principal, valor inicial, ou seja, montante dividido pelo capital, menos 1, tudo isso dividido pelo tempo, certo? E aí você vai conseguir calcular a sua taxa no juros simples, correto? Bom, pessoal, todos esses cálculos aqui nós vamos fazer com auxílio da calculadora científica, tá certo? Então não se preocupem, tá? E a gente vai ter sempre esses valores, tá? Disponíveis para a gente poder, aliás, todas essas regras disponíveis para a gente poder fazer os exercícios, ok? Então basta a gente, né, esqueceu da regrinha, volta aqui para a gente poder escrevê-las, né, e resolver o exercício, tudo bem? Bom, pessoal, algo importante que eu tenho aqui para falar ainda sobre o juros simples, tá, pessoal? É sobre o fluxo de caixa do juros simples, certo? Bom, pessoal, percebam que este zero, ele representa o tempo inicial dessa transação financeira, dessa operação financeira. E essa daqui é a linha do tempo, tá, pessoal? E este N está representando o tempo final, prazo final dessa operação financeira, correto? Percebam, pessoal, que no início da operação financeira eu coloquei aqui a setinha para baixo, onde está sendo representado o PV, cuja regrinha do PV, né, eu estou escrevendo aqui, tudo bem? Eu já coloquei a regrinha aqui pra gente, ok? Tá, mas não tem problema, você não precisa toda hora tentar memorizar isso, tá ok? Qualquer coisa a gente volta rapidinho, né, e olha como é que faz essa regrinha aqui, certo? Muito bem. E aqui no final da minha operação financeira, pessoal, nós temos o valor futuro, tá, da minha operação financeira, e eu já aproveitei e coloquei aqui mais uma vez, tá, pessoal, a regrinha do valor futuro, tá? Essa daqui é importante a gente memorizar ela, certo, pessoal, ok? Bom, galera, a respeito do juros simples é o seguinte, quando você está trabalhando com juros simples, quando você sai do tempo zero para o tempo final, tá, pessoal, da sua transação financeira, está ocorrendo, galera, uma capitalização, certo? Quando a gente ouve, né, em matemática financeira, vamos capitalizar. O que é capitalizar, pessoal? É você sair de um momento aqui inicial, ir para um momento futuro, onde você está o quê? Ganhando dinheiro, certo? Perceba que quando você pega o PV e aplica isso sobre uma determinada taxa de juros durante um período de tempo, você está ganhando dinheiro, certo? É aquele caso lá que eu comentei com vocês, né, pessoal? Da pessoa que pega ali R$1.000 emprestado, certo? Você pega R$1.000 emprestado e no futuro você devolve 1.500. Então você pega R$1.000, certo? Emprestado. Lá no futuro você vai devolver 1.500, não, 1.050, né? 1.050. O que significa, pessoal? Do período inicial para o período final, ou seja, do tempo zero para o tempo N, que foi o final da operação financeira, houve uma capitalização, certo? Muito bem. Pessoal, se você está lá no futuro, né, e você tem que voltar lá para o presente, o que está acontecendo? Está havendo uma descapitalização. Professor, é possível isso? Eu estar lá no futuro e ter que voltar para o meu tempo presente? Né? Na matemática financeira, pessoal, vão ocorrer situações, vão ocorrer exercícios, né, em que você precisa, tá, pessoal, né, descapitalizar algum valor. Pessoal, o que é descapitalizar? Eu vou explicar aqui agora para vocês. Vamos supor que você pega R$1.000 emprestado, certo? E você combina de pagar esse negócio depois de 4 meses. Vamos supor que depois de 4 meses você deveria pagar R$1.500, depois de 4 meses, correto? Mas vamos supor que com 2 meses de prazo, certo? Você já tem o dinheiro de pagar aqui a sua dívida que você fez, correto? Bom, você vai pagar os R$1.500? Não, porque os R$1.500, pessoal, ele foi combinado para ser pago em 4 meses. Se você deseja já pagar com 2 meses, significa que você não pode pagar esses 1.500. Você obviamente tem que pagar menos que 1.500. E é nessa situação que nós vamos descapitalizar os R$1.500. Ou seja, existem 2 meses de juros aqui, ó, pessoal, certo? Que não podem ser cobrados juros. E aí a gente vai ter que, desses 1.500, então, a gente vai ter que retirar esses 2 meses de juros, correto? E é isso que a gente chama de descapitalizar. Então existem alguns exercícios, pessoal, em que isso vai acontecer, certo? Que a gente vai precisar descapitalizar um valor futuro
para uma data presente, para uma data atual, certo? Beleza, pessoal?